Então, pessoal, vou apresentar a Certo. Renata, ela é aqui de També, minha prima, com muito orgulho, né, eu digo. A Renata é formada em agronomia pela UEM, fez mestrado em ciências pela USP, trabalha como pesquisadora na Bayer há 8 anos, em Londrina, né? Isso. Viajou pelos 5 continentes, né, e conheceu 35 países. É fascinada por aventuras e conhecer novos costumes e culturas. É uma pessoa muito simpática. É solteira ainda, né, Renata? Tô namorando. Bom, eu estive em Amsterdã em 2015, né? Já tem aí 5 anos e aí quando a gente pensa em Amsterdã, uma das primeiras coisas aí que vem à mente é a Anne Frank, né? Eu li o livro quando eu ainda era criança e sempre fui fascinada, né, pela história. E quando eu fui ao museu, eu li novamente o livro, né, para relembrar e tal e poder entender, né, um pouquinho melhor os detalhes e toda aquela situação, né, que se passava por ali. Então, essa primeira foto é uma foto da frente do prédio, né, onde eles moravam. Fica num lugar muito bonito, né, de frente para um canal, que os canais são muito típicos, né, em Amsterdã. Então, como vocês sabem, o anexo ele ficava atrás de um prédio, né? Então, aqui, nessa foto aqui, a fachada desse prédio, onde era a fábrica do pai da Anne, né? Eles tinham ali um depósito e tal. Na parte, né, posterior, atrás, que ficava o anexo escondido entre os escritórios e acima do depósito. Eu vou passar aqui agora para o Museu da Anne Frank. Então, aqui seria essa parte inicial, né, que eu mostrei para vocês da foto. E aí vocês podem ver que tem vários cômodos, né? Tem alguns escritórios e tal. Então, quando você chega no museu, você entra ali, tem guarda-volumes, né? O museu tem uma estrutura fantástica, tem guias e toda aquela coisa audiovisual, né? Você escolhe o idioma que você quer e vai andando pelos cômodos e o áudio vai narrando para você a experiência ali em loco, né? Então você vai subindo as escadas, são escadas muito íngremes, muito apertadas. Então a sensação lá dentro é de fato claustrofóbica, eu diria, né? Tudo muito apertado, muito pequeno. Então a gente vai andando até chegar ali naquela partezinha que tá rosa, né? Que seria a parte da entrada do anexo, né? Então eu vou clicar ali. Então, aqui, esse papel de parede até original da época, né? Eles não modificaram nada, né? Na verdade. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Espera cá. E aí, desse local em específico, eu consegui tirar uma foto. Então, tá aqui, ó. Essa foto aqui, como vocês podem ver. Eu tive que tirar escondido, né? Como eu comentei, é um lugar, assim, que não permite fotos, né? Então, acabei que eu consegui tirar essa foto. E aí tem uma mensagem em holandês ali na parede, né? E essa mensagem é basicamente um trecho ali do diário, né, da Anne, que ela fala assim, ela fala, agora sim o nosso esconderijo se tornou de fato um esconderijo, né? Um dos helpers, que era o ajudante, que era o Sr. Kugler, colocou uma estante, né, para esconder então a entrada do anexo de guardas da Gestapo, né? Então ali eles passaram, né, o período de 42 a 44 sem poderem, né, sair dali do interior do anexo. Então, vamos voltar aqui para o museu. Essa estante que eu estava falando para vocês, né? Eles até colocaram mapas e alguns pôsteres ali para tentar camuflar mesmo essa abertura. E aí, quando a gente entra, a gente tem uma outra escada muito íngreme, como todas ali, né? Tem uma portinha aqui, que é um dos quartos, uma outra porta, que eu já vou mostrar para vocês, e aqui foi por onde a gente chegou. Desse local eu também consegui tirar uma foto no dia. Deixa eu passar aqui para vocês. Que é essa foto aqui. Como eu disse, né? As escadas são muito íngremes, muito apertadas, então até
desse ponto em específico, quando você sobe essas escadas, você tem que voltar meio que de ré, né? Digamos assim, porque não tem como voltar. Ela é muito íngreme, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como aquelas pessoas viviam, né? Um ambiente realmente, assim, qualidade de vida ali muito baixa. Bom, então a gente vai entrar aqui na primeira portinha. Essa portinha aqui é um quarto, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí pelo celular. Aqui era o quarto. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Tá bom. Tá com um pouquinho de lag, mas estamos. Ah, tá bom. Aqui era o quarto dos pais da Anne, né? Do Otto, da Edith e da irmã mais velha, Margot. E vocês podem ver o quarto bem pequeno, né? Aí para 2 adultos e uma criança, né? Então aqui tem alguns detalhes bem legais, né? Tem, por exemplo, ali algumas madeiras encostadas na parede que eles utilizavam para bloquear a janela, né? Então, durante a noite, eles iam ali e instalavam essas madeiras. E durante o dia, muitas vezes eles tinham que salvar energia, né? Não podia gastar muita energia. E ali o pessoal às vezes aproveitava, né? O escuro ali da casa para poder observar o que acontecia lá fora, né? Mas de forma geral, eles eram proibidos de chegar muito perto da janela, né? Porque alguém ali de fora poderia ver. Vocês podem ver que tem alguns livros ali na mesinha, né? O pai da Anne gostava muito de estudar inglês, né? Então me lembro dos guias, né, falarem que ele estudava principalmente das 8 às 8h30, né? E por que das 8 às 8h30? Era o horário que eles não podiam fazer nenhum tipo de barulho, né? Porque eles estavam escondidos numa fábrica e os trabalhadores daquela fábrica não sabiam da existência, né, de uma família ali. As únicas pessoas que sabiam que existiam pessoas ali dentro eram os helpers, que eram pessoas que ficavam no escritório, né? Então, das 8h30 às 9h, chegava o pessoal para trabalhar, eles não podiam fazer nenhum barulho, não podiam caminhar na casa, não podiam usar o banheiro, não podiam fazer absolutamente nada, né? Então, a partir das 9h, quando o pessoal do escritório chegava para trabalhar, aí eles podiam, né, fazer um barulho até razoável, porque os trabalhadores da fábrica achavam que era, então, né, um barulho vindo ali da parte superior, que eram os escritórios, né? Então vocês imaginam, né, o medo que essas pessoas viviam, assim, constantemente e diariamente, né? E aqui na parede tem 2 pontos que eu me lembro bem. Tem esse primeiro aqui, que era um mapinha, assim, bem pequeno, colado na parede, que o pai da Anne, ele recortou de um jornal. Eles tinham acesso, sabe, a jornal, revistas, porque os helpers levavam para eles, né? Então ele recortou ali de um jornal, colou na parede, e eles ouviam nas rádios todo dia, né, as notícias da guerra e tal, e ali eles iam marcando com pins o avanço das tropas aliadas, né, na esperança aí de que a guerra terminasse logo, né. E um outro ponto também muito legal desse quarto, que eu acho que foi assim, o que mais me marcou até, essas marcações na parede, né? Essas marcações o pai da Anne fazia com lápis mesmo e marcava a altura delas, né? Então ele media lá constantemente a altura dela e da irmã. A Anne cresceu 13 centímetros durante um período de 12 anos, porque, né, ela era adolescente, ela entrou na casa aos 13, né? E saiu aos 15, então ela cresceu aí até uma quantidade considerável, né? Já a irmã não, a irmã cresceu apenas 1 centímetro, porque a irmã já entrou mais velha, né? Já com 17 anos e tal. E além da altura, os guias falaram também que elas engordaram muito, né? Porque vocês imaginam, mal podiam se movimentar, né? Então não tinha muito o que fazer. Então eles falam que elas ganharam de 10 a 15 quilos durante o período, porque, né, não fazia nenhum tipo de atividade física e vivia ali com uma limitação bastante grande, né? Então, para eu falar para vocês assim que
essa marcação, assim, deixou bem claro que existia vida ali, né, de fato, nessa casa, porque quando você chega, né, são apenas paredes, poucos móveis, então quando você vê uma coisa desse tipo, você começa a pensar realmente, né, e se colocar ali, né, naquela situação. Então aqui tem uma outra portinha, aqui é o quarto da Anne, né? É um quarto bastante enfeitado. Eu me lembro bem desse tanto de pôster, né, na parede. Ela adorava estrelas de cinema, né? Como todo adolescente gosta, né? De curtir aí música, filmes e tal. E os helpers levavam para eles as revistas e ela recortava e colava na parede, né? Então vocês podem ver ali, tem Greta Garbo, né? Que era atriz da época, o Clark Gable. Me lembro também de ver muitas fotos da Rainha Elizabeth, quando criança, adolescente, né? E na época ainda a rainha não era rainha, e tinha até uma frase assim escrita do lado de uma das fotos da rainha, dizendo alguma coisa do tipo, esta será a próxima rainha, né? Então eu achei interessante, assim, que ela acompanhava mesmo, né? O que acontecia ali fora, por meio das rádios, né? Obviamente. Então aqui novamente a janela, com um binóculo até na mesa, né? Que nos momentos aí que eles salvavam energia, ela podia olhar os vizinhos, né? Então ela gostava muito de ver como os vizinhos se comportavam, ela olhava, né, eles jantando, enfim, uma rotina que era totalmente diferente da rotina dela, né? Bom, eu não mencionei, mas a Anne, como vocês sabem, vocês conhecem bem a história, ela dividiu o quarto com outra pessoa, né? Que era o Fritz. O Fritz era um homem mais velho e era mais um, né? Fugitivo dos nazistas. E pelo que a gente lê no diário até, ela deixa bem claro que ela não gostava, né? Ela tinha um desagrado muito grande com o Fritz. Mas, assim, não é estranho, porque vocês imaginam aí uma adolescente dividindo um quarto com uma pessoa mais velha e em uma situação até, assim, de você ter que conviver muito, né, com aquela pessoa, porque eles não tinham onde ir, né? Então, ela não era muito contente com isso, não. Aqui tem a mesinha do quarto dela, que ela também odiava ter que dividir com o Fritz. Ele era um dentista, né, muito estudioso. E ela não gostava de dividir esse espaço com ele. E aqui na mesa tem uma foto do diário, né? Esse diário não é o diário original, é uma réplica, né? Que eles mantêm aí. O diário original, ele fica nos andares superiores da casa. Então a casa, na parte frontal, daquele prédio que eu mostrei para vocês, né? Que fica na frente do anexo, no último andar que fica mesmo o Museu da Anne Frank propriamente dito, né? Então lá tem fotos, pertences e o diário original. O diário ele fica dentro de uma cúpula de vidro, juntamente com várias outras folhas, né? Porque ele foi encontrado ali, né, no anexo por uma das pessoas, os ajudantes, né, no final da guerra. E aí essa pessoa ela juntou todas as folhas e o diário, porque o diário, né, as folhas foram acabando e ela anexou ali então algumas folhas também. E é interessante porque, como vocês sabem, ela queria ser escritora e ela um dia ouviu na rádio que após o término da guerra, a rádio holandesa iria coletar, né, relatos de pessoas e tal. Então, todo e qualquer tipo de relato seria, então, publicado nos jornais e revistas. E ela ficou muito interessada, né? Então, ela tem um diário antes disso, né? Antes dela ouvir essa mensagem na rádio, e um diário depois, porque ela queria mesmo contar, né, as suas experiências vividas ali naquele período, né? E aí, claro, né, o pai, sabendo disso, com o término da guerra, ele acabou publicando o diário, não publicou totalmente, né, eles selecionaram algumas partes do diário e fizeram a publicação. Bom, aqui nessa outra portinha dá acesso ao banheiro, né? Vocês podem ver
móveis bem da época e tal. E aqui um ponto era aquele mesmo deles não poderem utilizar o banheiro das 8h30 às 9h, né? Porque daí teria o barulho do encanamento, né? Da água correndo pelos canos, o que iria atrair a atenção das pessoas que trabalhavam ali, né? Naquela fábrica. Nos finais de semanas, a coisa mudava um pouco, né? Eles tinham mais flexibilidade, eles podiam fazer barulho em qualquer momento do dia, podiam acordar um pouco mais tarde, né? Então, nos finais de semana, o ritmo da casa era um pouquinho diferente, né? Dos dias de semana. Voltando aqui nessa outra portinha, volta para aquela entrada inicial, né? Que a gente começou. Então, agora a gente vai subir as escadas aqui, que é que eu comentei com vocês, né? Que é uma escada muito estreita mesmo, e muito íngreme. Aqui nesse andar superior da casa, tinha mais uma família, né? Então, além da família Frank e do Fritz, que era o dentista, tinha também a família Van Pels, né? Era um casal e um filho adolescente. Eles chegaram pouco depois, que é a família da Anne. Então, eles ficavam aqui na cozinha, né? A cozinha era utilizada como cozinha durante o dia, como sala durante a tarde, como quarto durante a noite. Então, ali ficavam os pais, né, do Peter, que era o garoto ali, o único garoto da casa. Então, aqui vocês podem ver ali um jogo de tabuleiro, né, que também não é original da época, né? O original está conservado, eles fizeram também uma réplica para colocar ali. E esse jogo o Peter ganhou com 16 anos, né, de aniversário dos helpers. Então, os helpers faziam de tudo por eles. Levavam comida, bens assim de consumo, presente para as crianças, na Páscoa, no Natal, nos aniversários. Então, eles tentavam fazer com que aquele, né, ambiente fosse um pouquinho melhor, digamos assim, né? Então, aqui eles passavam algum período, né, jogando, se divertindo, na medida do possível, né? E aqui a cozinha, né, é muito simples, muito pequena, e o ponto aqui interessante era a questão da alimentação, né? Então, era um período muito difícil de guerra, as pessoas passavam por muitas restrições e dificuldades. Então, como eles diziam lá, né, que como os guias falavam, quanto mais a guerra demora, né, para acabar, pior é a alimentação. Então, eles não tinham muita variedade, né, de alimentação, e as calorias eram muito pobres, muito restritas a batatas mesmo, né, coisa bem simples mesmo, assim, sabe? Então, para a gente ver a dificuldade, né, no dia a dia ali da família, né? Aqui tem uma outra portinha, meio escondida aqui no canto. Se a gente entrar, tem mais um quarto, tá? Aqui é um quarto bem pequenininho, que era utilizado pelo garoto, né? Pelo Peter. Aqui no canto tem uma bicicleta. Essa bicicleta ele ganhou de aniversário. Como vocês podem ver, deixa eu tentar clicar aqui. Ela continua embrulhada, né? Ele ganhou, não usou, e logo eles foram levados para o anexo, né? Para fugir aí da Gestapo. E o pai dele tentou vender a bicicleta com a ajuda dos helpers, porque a bicicleta na época era um item de muito valor, né? Só que as pessoas, né, como estavam passando por muitas dificuldades, tinham outras prioridades, né? E aí eles não conseguiram vender a bicicleta e ali a bicicleta ficou, né? Nunca foi utilizada e ficou ali no quartinho dele mesmo. Então aqui tem alguns pertences, né? As roupas mesmo original dele e tal. E também alguns posters da Greta Garbo colado ali na parede. Então se a gente sobe aqui, tem uma escadinha, né? Que é o último andar, que eles chamam de ático, que era o sótão daquela casa, né? Ali eles armazenavam comidas, roupas, enfim, insumos, né, para passarem ali as semanas, os meses. E um ponto legal aqui, que eu me lembro, era que apesar de ser um lugar muito escuro, né, fechado,
era um lugar de muita alegria para eles, né? Então aqui era o único ponto da casa em que a janela não era bloqueada, né? Era o único lugar que eles não usavam as madeiras e podiam ver tudo o que estava acontecendo lá fora, né? Então, para vocês imaginam aí, né, as crianças, a Anne, a irmã, o Peter, olhando as pessoas lá fora, brincando, correndo, se divertindo, e eles sem terem, né, muitas opções. Então, só para vocês terem, né, a visão geral, né, o ático é aquela parte superior, que está rosinha ali. Logo abaixo é um dos quartos, né? Ainda abaixo é o quarto da Anne e da mãe. E embaixo do quarto ali, embaixo do rosinha, que é o segundo andar, já eram os escritórios mesmo, né? Dos helpers. E abaixo, que é o primeiro andar, ficavam os trabalhadores. Então, vocês imaginam aí o medo constante, né, de serem descobertos. Até hoje não se sabe como eles foram descobertos. Se foi alguma traição, né, de pessoas ali do escritório, se foi alguma denúncia, se a polícia da Gestapo foi mesmo assim, no azar, né, que achou meio que sem querer, porque eles vasculhavam tudo, né? Então até hoje não se sabe bem o que aconteceu. O último relato do diário, se não me engano, ele é de 3 dias antes da captura, né? E aí a família, né, foi levada para o campo de concentração, para Auschwitz, e ali eles, né, ficaram algum tempo. A Anne, a mãe e a irmã ficaram poucos meses em Auschwitz, sendo transferidas depois para Bergen-Belsen, que era um outro campo de concentração na Alemanha. E ali elas acabaram, então, né, morrendo. A Anne, segundo os relatos, acabou contraindo tifo, né, que é uma doença que ocorre aí em baixas condições de higiene, digamos assim, que eram as condições dos campos da época, né? O pai da Anne, ele continuou em Auschwitz, porém sobreviveu. As tropas russas invadiram o campo de concentração e puderam, então, fazer ali a libertação de presos, né, de judeus, entre eles o pai dela. Meses depois da libertação, o pai da Anne voltou, né, ao anexo, encontrou os helpers, lembrando que os helpers foram presos, tá, alguns deles, porque na época, se você ajudasse qualquer judeu, era crime, né, você era preso, podia levar um tiro, enfim. Ele voltou, encontrou alguns helpers, e ali ele se deparou com o diário, e a partir de então a gente conhece, né, toda a história. Eu tenho algumas fotos também do campo de concentração de Auschwitz que eu visitei. Eu não sei se vai dar tempo, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa ou se eu posso continuar. Pode continuar. A gente pergunta no final. Pode continuar. Tá bom. Deixa eu abrir aqui de novo. Bom, então, assim, muito motivada ali pela questão mesmo da Anne Frank, eu tive bastante interesse em continuar estudando e tive muita curiosidade em conhecer mesmo um campo de concentração. Em 2016, que foi no ano seguinte, eu fui para a Polônia, onde fica Auschwitz. Eu fui um dia assim, chuvoso, estava frio, então eu posso falar para vocês que era de fato assim, era um filme de terror naquele lugar, né? Pelos horrores que a gente sabe que aconteceu ali e pelo próprio cenário mesmo. Tudo ali é preto e branco, né? Tudo é muito cabuloso mesmo é a palavra. E até eu tirei uma foto que me chamou a atenção dessa flor, porque tudo era preto e branco e a flor destoava ali, sabe? Naquele ambiente. Aqui é a entrada de Auschwitz. Tem uma frase ali em alemão no topo que fala: o trabalho liberta. Então, os judeus, eles eram levados lá com a falsa esperança de que eles iriam ter um emprego digno e uma vida digna, né? Eles vendiam todos os pertences, iam com a melhor roupa,
com as suas joias, com tudo. Porque eles achavam que ali que eles iriam viver. Quando eles chegavam lá, os nazistas simplesmente saqueavam, roubavam tudo, tiravam inclusive a obturação dos dentes, que na época era de ouro, né? Então, assim, para vocês verem assim, o nível, né, da maldade humana nesse lugar. Auschwitz foi construída a princípio para ser uma prisão para criminosos políticos, né? Então, criminosos ali poloneses, russos. Com o passar do tempo, com a questão ali de discriminação na Alemanha e tal, foram levados também todo mundo que eles não achavam que era digno, né? Então, ciganos, pessoas com alguma deficiência e, posteriormente, judeus, né? Que é, então, como o local ficou conhecido. Então, Auschwitz foi, a princípio, uma prisão e depois se transformou num campo de trabalho forçado, né? Então, as pessoas iam lá para trabalhar até morrer, na construção de armas, enfim, né, de outros equipamentos para a guerra. Com o passar do tempo, né, foi aumentando muito a demanda ali, e eles construíram Birkenau, que é essa outra foto aqui. Birkenau é um anexo de Auschwitz, fica a 3 quilômetros apenas, né, ali do primeiro prédio, e Birkenau foi construído com um único propósito. O propósito era exterminar pessoas, né? Esse é o trilho da morte, que eles chamavam, que era um trilho de trem que ligava o campo de concentração à Polônia, à Alemanha, e era por ali que os judeus chegavam, né? Crianças, pessoas idosas, com algum tipo de problema de saúde, já eram enviados diretamente para a câmara de gás. Homens com mais saúde iam direto para o campo de trabalho e ali trabalhavam em condições precárias até morrer mesmo, né? Tinha toda a questão de maltratos, passavam fome, enfim. As mulheres, algumas eram levadas para a câmara de gás também, ia depender da saúde. Outras eram levadas para experimentação. Lá dentro tinha um prédio que era designado para experimentação humana. Então, eu lembro deles falarem que eram feitos alguns testes com radiação, eles injetavam radiação na mulher para ver se provocava algum tipo de esterilização, né? E esses experimentos eram conduzidos pelo Dr. Mengele, eu acho que vocês já ouviram falar, né? Era conhecido ali como o anjo da morte. Então, o Dr. Mengele, ele fazia todas essas crueldades com mulheres, e especialmente com crianças. Ele tinha um interesse maior nas crianças, principalmente em gêmeos, né? Então, ele injetava, por exemplo, tinta no olho de uma criança para ver se o olho do irmão gêmeo mudava de cor. Então, eram assim, coisas absurdas que ninguém acredita, né? Você não acredita que isso aconteceu lá. Nesse lugar, eu até coloquei a foto dessa placa, até a frase fala assim, né? Que esse lugar é um grito de socorro, né? Que aqui morreram milhões de pessoas, em torno de 1,5 milhão de pessoas. Então é muita gente, né? Sendo que mais de 90% delas, eles falam 95%, morreram na câmara de gás. E as demais morreram de fome e de doenças contraídas ali, né? Dentro do campo de concentração. Então aqui a gente tem mais algumas fotos, é um complexo muito grande, são 150 hectares, são vários prédios, todos cercados por cercas, né, elétricas, muros e tal. Então, assim, é uma prisão, né? Uma prisão piorada, né? Na verdade. Aqui embaixo tem um prédio que é dedicado somente a objetos, né, recolhidos dos judeus. Então, eles guardam até hoje as malas, né? Como vocês podem ver, olha o tanto de sapato. Então, como eu disse, né? Eles iam com tudo, com todos os bens, assim, o que cabia ali na mala, eles levavam e chegavam lá, eles eram tratados, né? Com humilhação, tinha que tirar a roupa, botar aquela roupa listradinha, raspar a cabeça, né? E aí eles começavam a trabalhar e o sofrimento era muito grande, né? Então aqui também, alguns objetos
até prótese, né? Vocês podem ver, pernas, braços, tudo. Eles recolhiam tudo mesmo. Aqui é uma foto de uma das câmaras de gás. Eram 5, né? No total, no campo de concentração. Essa foi a única que sobrou lá no local. As demais os nazistas destruíram, porque quando eles souberam que as tropas russas estavam chegando, eles queriam destruir tudo que era possível, né? Para não deixar nenhum tipo de prova ali que incriminassem eles, né? Então, só restou uma câmara de gás, que é essa entrada, e que eu acho assim que é bem difícil, sabe, explicar até para vocês a sensação de entrar num lugar desse. Então, aqui tem a foto do interior da câmara de gás, e eu me lembro bem que tinha um cheiro muito diferente, sabe, um cheiro ácido, assim, não sei explicar, era um cheiro ruim. Como vocês podem ver também, teto muito baixo. Aqui eles colocavam mais de 2.500 pessoas, todas muito apertadas, né? Então eles falavam, as pessoas chegavam e eles falavam, olha, agora vocês vão tomar um banho, né? Todo mundo tirava a roupa e entrava. E ali eles apagavam as luzes do teto, tinha alguns chuveiros falsos, né? Para dar a sensação de que eles iam mesmo tomar o banho. E ali eles jogavam o gás, né, pelo teto. Aqui nessa foto, ela tá meio distorcida, mas esses risquinhos na parede são unhas mesmo das pessoas, no desespero ali, né, de estar morrendo. E a morte era uma agonia, porque os nazistas não sabiam a concentração ideal do gás, né, que eles tinham que jogar. Então eles jogavam um pouco, demorava para morrer, eles jogavam mais um pouco, sabe? Então vocês imaginam o sofrimento, o desespero, a agonia dessas pessoas. E aí as pessoas começavam a gritar muito ali dentro, né, no desespero. E aí o que os nazistas faziam? Duas coisas. Eles tinham uma orquestra sinfônica dentro do campo de concentração. Era uma orquestra composta apenas por mulheres judias. Então, se você tinha algum conhecimento em um instrumento, você era obrigado a tocar na banda. Se você não tocasse, ia para a câmara de concentração, né? Não tinha outra opção, câmara de gás, né? Então as pessoas tinham que tocar música, então eles chamavam a música da morte. Eram tocadas sempre quando as pessoas estavam sendo mortas nas câmaras e quando as pessoas chegavam também, novas pessoas chegavam na câmara de gás. Além disso, eles usavam também motos. Então, quando o pessoal estava lá dentro, eles aceleravam motos lá fora para camuflar, né, aquele barulho, para que pessoas das proximidades não pudessem ouvir, né, porque a vizinhança ali, ninguém tinha noção de que esse tipo de campo existia, né, e até, acho que vocês já assistiram alguns filmes até que mostra isso, né, quando eles, né, matavam as pessoas, tiravam os corpos, eram os próprios prisioneiros que removiam os corpos dali, botava aqui nos crematórios, então esses corpos eram queimados, e as cinzas cobriam os ares, né? E até tem uma cena no filme do Menino do Pijama Listrado, acho que muitos já assistiram, que mostra essa parte, né, das cinzas pelos céus, e a própria mulher, no caso no filme, né, de um dos coronéis nazistas, não sabia o que era aquilo, né? Sabia que eram pessoas. Então, para vocês entenderem que era uma coisa muito, muito escondida mesmo, né? Muito sigilosa deles, que só a alta cúpula dos nazistas sabiam, né? Aqui mais algumas fotos dos blocos, né? Eram vários, como eu disse. E aqui as latrinas, né? Aqui onde as pessoas, né, faziam as necessidades. Em volta eram beliches, eles já removeram, né, e tal, mas as pessoas dormiam aqui, sabe? Então, vocês imaginam, dormiam do lado ali, onde faziam as necessidades, eram sempre mais pessoas do que a capacidade, né, comportava ali, permitia. Então, as pessoas dormiam ao lado, né, de toda a sujeira, ao lado de cadáveres, e era assim que eles iam vivendo, né? E para finalizar, essa já é a última foto, eu me lembro que lá
tinha um relato de um soldado russo que foi o primeiro a chegar no local. Quando eles chegaram, né, para fazer a libertação do campo, os nazistas já não estavam mais lá, e ele fala assim, que o cheiro do local era tão forte, mas tão forte, que eles não aguentavam 5 minutos, que os soldados imploravam para ir embora, para não ficar ali. E aí eles foram entrando e começaram a ver alguns prisioneiros, né? E eles falaram que os prisioneiros, eles não, nem sequer reagiram com a notícia de que eles estavam livres, né? Então, para vocês terem uma ideia, que a esperança ali já era zero, né? Ninguém tinha mais esperança de nada. E eles iam entrando nos blocos, encontrando pessoas, né, ao lado de cadáveres. Nos blocos das crianças, só tinham 2 crianças vivas, as demais já estavam todas mortas. As mulheres, grande parte magras, doentes, e eles falaram que fizeram comida para eles nesse dia, né, da libertação, e diz que eles não conseguiam comer, porque o corpo não aceitava mais, né, nenhum tipo de alimento e tal. Então, né, um momento, assim, é bem pesado, né, uma história bem pesada, é um ambiente muito pesado, mas que fez parte, né, infelizmente, da nossa história. E a gente, né, até na Alemanha hoje, se você nega o Holocausto, você vai preso, né? Então, para vocês verem, hoje mudou totalmente, né? Hoje eles tratam esse assunto, eles têm muita vergonha, né, de tudo isso que aconteceu. E muitos desses soldados e chefes, né, nazistas foram presos, né, naquele famoso julgamento de Nuremberg, muitos se mataram, né? Mas aqui, infelizmente, ficaram muitas vítimas, né? 1,5 milhão de pessoas que foram mortas de graça, sem nenhum motivo, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da viagem. Essa aqui